Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. A paz do Senhor para você, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Marcos Leite aqui com você na bancada do podcast RenovaCast, aqui do nosso canal Renovo da Alma. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez para tratarmos acerca de assuntos da Palavra de Deus. Isso é importante, porque a Palavra de Deus, quando ela vem, ela nos traz esta graça, nos traz a paz, o alívio, o refrigério da alma. Por quê? Por que a gente sente tanta paz quando ouve a Palavra de Deus? Porque a nossa essência originária é divina. Nós somos seres divinos dentro de uma carcaça, de um corpo. E assim, quando se fala de Deus, você se sente bem. Porque já nos diz lá o escritor em Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Graças a Deus. Então nós estamos aqui, quando a gente relata acerca da palavra de Deus, traz essa graça, esse alívio, esta paz que o Senhor pode nos dar. Então nós estaremos aqui falando acerca da palavra. Você é o nosso convidado especial. Sinta-se bem em navegar, em percorrer todo o nosso canal Renovo da Alma. Temos aí mais de 14 mil vídeos. Mais de 14 mil vídeos aí com as mais diferentes mensagens, palavras de oração. Temos aí o nosso podcast, que é o RenovaCast. Este é o 24º episódio, o terceiro desse ano de 2024. Graças a Deus. Terceiro, podemos dizer, como disse o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 7, verso 12, a parte B. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, temos também cultos relâmpagos aí. Pastor Antônio Carlos efetuando diversos cultos relâmpagos, e com certeza Deus vai falar com você através de alguma dessas mensagens. Então, esteja conosco aqui, te convido a se inscrever no canal, tem um botão aí embaixo, inscrever, você clica no botão, logo após você clicar em inscrever, vai aparecer um sino, você clica no sino. Depois que você clicar no sino, vai aparecer a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Para que quando saírem novos vídeos aqui no canal, novas lives, novos podcasts, novas frases, você seja avisado primeiramente do vídeo que saiu aqui e aí nos acompanhar. Entre nos nossos vídeos, deixa aquele like, aquele joinha, aquele ok, aquela curtidazinha. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a propagação do Evangelho. E vamos chegar aí a 1 milhão de inscritos, se Deus quiser, né? Temos a meta todo mês, né? A meta agora foi esticada até o dia 6 de fevereiro de 2024. Você pode nos ajudar aí. Também você pode compartilhar nas suas redes sociais. Tem um botão aí embaixo, compartilhar. Você compartilha. Pede oração, comenta acerca do tema tratado aqui. Dê a sua sugestão, a sua opinião. Fique à vontade. E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pois bem, antes de nós entrarmos aqui no assunto de hoje, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Pela misericórdia do Senhor, escrevemos aí 3 livros falando a respeito de liderança. Coloco desde já que todos nós somos líderes. Você e eu efetuamos ou exercemos papel de liderança nas mais diversas figuras do crivo social, seja como no ambiente familiar, como filho, pai, irmão, sobrinho, tio, avô, avó, sogro, sogra, nora, genro, dentre outros, né? Como profissional em alguma área da sociedade, como líder comunitário, todos nós somos líderes. E o ambiente em que nós circulamos, nós temos que ver se ele vai nos influenciar ou nós vamos influenciar as pessoas ou o ambiente onde nós circulamos. E aqui, o título desse primeiro livro, Radiografia para o Líder, é uma análise interior do seu homem interior e é uma chapa da alma, eu sempre gosto de falar, e essa análise é feita a partir de um instrumento maravilhoso. Qual é esse instrumento? Você adquirindo o livro, você vai saber. O subtítulo do livro é o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. E temos o segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, quem você estará representado neste mundo? Quem você tem representado até agora? Então, observe, veja, analise e faça um questionamento a si mesmo, conforme as decisões, as atitudes, as posturas que você tem tomado até hoje vão te levar aonde? Ou tem te levado até onde hoje? Você se arrepende?
Você continua convicto daquilo que você tomou a decisão? Será se não existe outro caminho, outras ideias? Então, a gente fala a respeito disso aqui. O subtítulo torna a repetir, ó. O título é Líder, quem você representa. Subtítulo, uma bússola. Bússola, para que serve a bússola? Orientação. Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona um encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. A gente passa, não sei qual é a sua faixa etária que você está acompanhando aqui essa gravação, mas todos nós, independentemente da faixa etária que nós temos, nós já circulamos por diversos lugares, ambientes, já encontramos inúmeras pessoas. Essas pessoas acabam, de certa forma, tendo influência em nós em algum aspecto. Eu sempre gosto de falar, acho que isso está no terceiro livro. É nesse livro aqui, acho que está. Acho que é. É um dos títulos, um dos capítulos que fala coxa de retalhos. Coxa de retalhos. Sua avó, sua mãe fazia aquelas coxas de retalhos, pegava vários panos e ali formava um tapete. Da mesma forma, nós somos uma coxa de retalhos. Nós somos a formação de diversas pessoas que já passaram pela nossa vida. E essas pessoas, eu digo, as informações que elas trouxeram a nós, os contatos, as influências que elas fizeram em nós. E como é que é essa sua coxa de retalho? Tem pano que é liso, tem pano que é crespo, tem pano que é mais grosso, tem pano que é mais fino. Isso vai te influenciar. E como isso tem te influenciado? A gente fala acerca disso aqui no terceiro livro. Então, pois bem, vamos aqui para mais um RenovaCast. Graças a Deus, estamos aqui com o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que nos dá a honra, a graça de estar conosco mais uma vez. Pastor Antônio Carlos, quero desde já agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei que o pastor tem as suas ocupações, mas está sempre conosco aqui, está evangelizando, está propagando a palavra de Deus, tem as suas ocupações na área secular, família, dentre outros aspectos, mas estar aí nos dando a graça da sua experiência, da sua palavra, e com certeza nós temos sido agraciados. Você não tem sido agraciado? Diga aí amém, diga que sim. Com certeza Deus tem falado da sua vida. Nós estaremos tratando hoje um tema muito interessante, que é a respeito da volta de Jesus. Hoje quase não se fala mais isso. Parece que se perdeu em meio às pregações, em meio às mensagens. Nós estaremos aqui falando um pouco acerca disso, de uma forma simples, bem detalhada, tranquila, para que todos possam entender. Não somente aqueles que já professam a fé, vamos dizer assim, evangélica, mas aqueles que não entendem e não compreendem a Bíblia de uma linguagem bem simples, bem tranquila, como Cristo fazia, né? Sempre fez, que é trazer a acessibilidade do reino de Deus para todos. Então, pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Deus lhe abençoe, obrigado pela presença, dê a sua palavra de consideração e já inicio com oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui para trazer uma palavra para encher o nosso coração, sabedoria. Palavra de Deus e a palavra que abençoa o ser humano aqui na terra. E vamos iniciar com oração. E antes da oração, eu quero deixar alguns versículos do patriarca Jó. Jó, no seu livro, no capítulo 19, 25, 26, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó 22, 21, ele disse: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Deus eterno, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encher a nosso coração, a nossa mente, com a tua poderosa e gloriosa palavra, que possamos, Senhor, transmitir aos ouvintes, às pessoas, uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de despertamento, que as pessoas que vão, Senhor, acessar o podcast, que vão assistir, seja grandemente abençoado pelo teu santo e poderoso Espírito Santo. É o que nós pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Abre nossa mente, nosso coração, para poder transmitir a tua poderosa palavra. Oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, torno a repetir o tema, o título, a conversa
deste momento que estaremos aqui transcorrendo é sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. A volta de Jesus, arrebatamento, está tudo incluso, né? Vamos aqui, de certa forma, dar uma pincelada em relação ao arrebatamento também, no decorrer da nossa conversa. A volta de Jesus. Quando se fala de volta de Jesus. Quando se fala de volta, porque, por exemplo, eu vou voltar lá no estado do Pará. Se eu vou voltar, porque eu já estive lá, ou não? É verdade. Eu já estive lá, né? Vou voltar lá no estado do Ceará, Fortaleza. Eu já estive lá. Se eu vou voltar, é porque eu já estive lá. Entre outros aqui estados que eu poderia aqui citar, outros aspectos, por exemplo, vou voltar em determinada loja para adquirir um produto semelhante àquele que eu adquiri, quem sabe um celular, não sei. A questão que eu quero frisar aqui, quando se fala de volta, é porque se esteve anteriormente naquele lugar, naquela situação, naquela ocasião. Pastor, quando se fala na volta de Jesus, é porque Jesus já veio aqui neste mundo. Ele veio ou não? Como é que foi esse negócio aí? Segundo as escrituras, né? Eu queria abrir aqui um parênteses, antes de a gente entrar no assunto da volta de Jesus. Eu gostaria de dizer para os irmãos, para as pessoas, que Deus, ele criou o homem, quando ele formou o homem do pó da terra, Deus deixou para o homem 3 grandes sinais. Esses 3 grandes sinais vai guiar o homem aqui na terra durante toda a sua vida que ele tiver aqui pisando no planeta Terra. Deus já fez como se diz, uma prevenção, né? Para que o homem possa estar atento durante toda a sua vida, o que pode acontecer na sua caminhada. Então, pastor, quer dizer, tipo o seguinte, são sinais preventivos, né? Como possa observar, analisar, refletir, né? São mensagens que, por exemplo, nós temos 3 mensagens de Deus. Todo mundo é guiado por ela. Primeira mensagem falada, né? Primeira mensagem falada. Quando nós se comunicamos através da fala, as pessoas vão entender realmente o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo. Então é um guia para as pessoas. A fala é uma orientação para que a gente possa realmente se orientar pela fala e realmente se afastar ou desviar ou colocar em prática. A segunda mensagem que nós temos é escrita. É escrita. A gente vê um livro, uma palavra, você vai ler e aquela palavra escrita vai te orientar. E a outra mensagem que Deus deixou, que são 3, é através dos sinais. A gente observa que todas as 3 mensagens, ela nos leva a um despertamento para a nossa jornada aqui na Terra. Então, pastor, a gente observa que o homem seguia pelo menos por essas 3 características, né? A fala, a escrita e os sinais, né? Então, durante o percurso da sua jornada aqui na Terra, eu sempre gosto de falar de jornada, porque nós estamos aqui passando, somos de passagem, como diz lá Pedro, em 1 Pedro 2, verso 11, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrino, passageiro, transitório, momentâneo. Então, durante esse percurso, nós vamos, de certa forma, como o pastor coloca, observar ou nos orientar por esses 3 aspectos. A fala, a escrita e os sinais. Então, eu acredito que o pastor, ao citar isso aí, vai discorrer acerca desses assuntos aqui durante a nossa conversa. Mas voltando no ponto inicial, pastor, a volta de Jesus. Jesus vai voltar porque ele já esteve aqui. Jesus já esteve aqui, pastor, é verdade, é real essa situação. Por que ele veio aqui? Então, segundo as escrituras... O que foi que aconteceu? O que fez? Jesus é o quê? Um ser divino, um Deus. Ele estava onde para vir aqui na Terra? Fazer o que aqui na Terra? E por que ele vai regressar a segunda vez? Né? Primeiramente, por que ele veio para cá? A vinda de Jesus é um projeto de Deus. A primeira vinda, né? A primeira vinda de Jesus
é um projeto de Deus para salvar a humanidade da condenação eterna. Mas salvar de quê? O homem, por ter transgredido a lei de Deus lá no Jardim do Éden. Que homem seria esse? Esse homem lá chama-se Adão. Certo. Ele convivia ali no paraíso com a sua mulher Eva. E ali ele tinha uma ordem. E eles transgrediram a ordem de Deus. E eles ali morreram espiritualmente. O homem agora já não era um homem espiritual. Agora era um homem que tinha um espírito que estava morto dentro dele. E por causa da desobediência foram expulsos do paraíso, lugar onde eles viviam eternamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma confusão. E quando o homem realmente transgrediu a lei de Deus, Deus abriu agora uma oportunidade de trazer o homem de volta, né? Mas que foi... Para o seu lugar. Certo, mas que foi essa transgressão? Parece que eu me recordo aqui, Deus fez tudo, né? Está lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, Gênesis 1, verso 1, né? Aí depois ele forma todo o cenário, sol, luz, grandes luminares, estrelas. Aí, se não me engano, Gênesis 2, 16 e 17 vai dizer, né? Ele relata, disse e deu esta ordem o Senhor ao homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas, versículo 17, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Seria essa a transgressão que o homem cometeu? Ele comeu dessa árvore. Que morte foi essa? Ele morreu lá instantaneamente? Ali a ordem era para que eles obedecessem a palavra de Deus, né? Certo. E realmente, como eles não obedeceram, então eles transgrediram a lei de Deus. Aí entra pelo menos aquelas duas características que o senhor citou, né? Que foi a fala de Deus e o sinal que era a fala, né? Eles transgrediram quando ele ouviram a fala. Eva viu a fala da serpente, né? Ali ela se comunicou com a serpente, ela foi iludida, enganada através da fala, e aí ela caiu, pecou, e Deus, como é soberano, expulsou eles do paraíso. Certo. Né? Agora Deus faz uma promessa. Sim. Ali no capítulo 3:15, né? Deus faz uma promessa para o homem, de trazer o homem de volta. Certo. E nessa promessa, ele apresenta ali um varão, que ele ia nascer de uma mulher, e que esse varão, ele ia esmagar a cabeça da serpente, né? E esse varão, um dia no tempo, Deus não determinou quando era, mas esse varão, ele viria aqui na terra para resgatar o homem do pecado e da condenação eterna. Então a gente observa aí que Deus fez o homem perfeito, né? Está lá em Eclesiastes 7, versículo 29. Então, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, em muitos problemas. Eclesiastes 7, versículo 29. Então o homem erra, peca, transgride, entra o pecado no mundo. Romanos 5, verso 12. Porquanto todos pecaram, porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ali o homem se afasta de Deus, e Deus faz essa promessa, Gênesis 3, verso 15, que o pastor relata aqui, que viria um varão, e profetas anunciaram acerca disso. Parece que até Isaías fala também, né, pastor? Isaías anuncia lá no capítulo 9, certo. E lá no versículo 6, Isaías diz, porque um menino nos nasceu. Já estava profetizando o que Deus tinha dito lá em Gênesis 3,15. Isaías não estava vivendo a história, mas ele estava vendo pelos olhos da fé já o nascimento da criança. Ele profetizou o que o Espírito colocou no coração dele para aquela geração. O menino 700 anos antes do menino nascer, ele abriu a boca e ele falou uma mensagem da fala. A fala, que é uma mensagem. Então Isaías profetizou através da fala, dizendo, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então estava aí toda
O projeto traçado. O projeto de quem seria esse varão, esse menino. 700 anos antes do menino nascer, né? Foi profetizado através da fala. Então esse menino, quando ele veio, 700 anos depois, a Bíblia diz que Deus envia o anjo mensageiro, né? O Gabriel. E através da fala, o Gabriel, esse anjo mensageiro, ele encontra uma jovem ali em Nazaré e ele fala com aquela jovem que ela era uma escolhida de Deus, né? Que ela ia ter o Filho de Deus, que ela era muito bem-aventurada, porque ia nascer dela o menino que ia salvar o mundo da condenação, né? Certo. Aí Jesus nasceu, né, pastor? Jesus teve nasceu. a gestação, teve a questão da perseguição, quiseram matar as crianças, né? Foi na época que o anjo apresenta-se para José, manda ele correr para o Egito, e depois ele retorna. Aí ele começa o seu ministério, primeiro começa ali algumas fases na área da infância, pelo menos a Bíblia cita lá o aspecto de Jesus no meio dos doutores, e depois já começa o seu ministério anunciando. O que Jesus anunciava, pastor? Então Jesus, a Bíblia diz que ele lá em Mateus capítulo 9, 35 a 38, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, Jesus viu a multidão, teve grande compaixão deles, pois andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. O povo andava assim, de um lado para outro. Sem perspectiva, sem esperança, destinados à condenação, ao inferno, devido ao pecado, né, pastor? Mas o que Jesus veio fazer aqui neste mundo, ele veio, o pastor falou aí, relatou, né? Mas o que seria este escape? O que ele teria que fazer para resgatar e reatar este convívio do homem novamente com Deus? Qual seria a atitude que ele iria tomar? E ele tomou essa atitude? Na pregação, Jesus dizia que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, né? Para quê? E eles iam matar ele. E a morte de cruz, ia ser crucificado, né? Certo. E a sua morte, com a sua morte, ele ia atrair, ia resgatar o homem da condenação eterna. Certo. Através do derramamento de sangue, né? Porque diz que sem derramamento de sangue não há salvação. Então Jesus veio resgatar. Então Jesus veio, cumpriu a promessa, certo, lá de Gênesis 3,15, certo, né? Pregou, certo, o evangelho aqui, né? Do reino de Deus, como está escrito lá em Marcos, capítulo 1, versículo do 14 ao 15. Diz que depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o tempo aquele que Deus deu lá em Gênesis. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei e crede no evangelho. Sim. Então Jesus estava pregando agora o evangelho que ia trazer o homem de volta para o seu lugar. Então o homem precisava ouvir a mensagem falada e se arrepender, né, dos seus pecados, acreditar que Jesus realmente era o Messias, o prometido, Cristo, Salvador. E com a sua morte, ele ia atrair as multidões. E foi o que aconteceu. Quer dizer, morreu, ressuscitou, né? Certo, ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou. Mas aí é que tá, pastor. O pastor coloca aí, Jesus veio, fez todo o sacrifício, fez tudo, fez a missão que Deus havia, de certa forma, já relatado, conforme o pastor cita aqui, Gênesis 3, verso 15. E Jesus veio com esse objetivo de resgatar o homem, restabelecer o reino de Deus na vida do homem. Mas aí que tá, pastor.
Muitas vezes o ser humano ele não entende as coisas de Deus. Deus pensa de uma forma, o homem pensa de outra. Diz lá em Isaías 55, verso 8 e verso 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Versículo 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos. Quer dizer, foi o que aconteceu com os discípulos, pastor, porque Jesus veio com o objetivo de restaurar o reino a Israel. Só que o reino era espiritual. Só que os discípulos estavam pensando diferente, o pensamento era baixo, de Deus era mais elevado. O reino dele era diferente do reinado que os discípulos... Qual era o reinado que os discípulos queriam que Jesus restabelecesse? Não estava tendo aquela consonância entre o pensamento de Cristo e o pensamento dos discípulos, né? Eles esperavam o quê? Porque no homem tem que haver uma transformação, né? Certo. É o que Jesus falou lá em João 3, que o homem era necessário nascer de novo. Certo. Porque enquanto o homem não nasce, ele é carnal. Certo. Né? Certo. Então Deus veio aqui para resgatar o homem e tornar ele espiritual. Certo. Então quando Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos, certo, os discípulos estavam vendo os milagres, certo, via as maravilhas, Jesus ressuscitava morto, fazia tudo, eles viram. E eles passaram 3 anos e meio andando com Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. E não entenderam a mensagem. Não, eles não estavam entendendo nada porque eles eram carnais ainda. Durante 3 anos e meio. Tudo que Jesus falou, eles não perceberam, não saberam fazer o discernimento, que era tudo carnal. Então, quando Jesus morreu, que ressuscitou, a Bíblia diz lá em João 20, que eles estavam tudo trancados dentro de um quarto com medo. Estavam com medo de judeu. E a Bíblia diz que Jesus entra lá naquele aposento, tudo fechado, eles com medo, se a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, enviou vós. Soprou e disse, recebei o Espírito Santo de Deus. Foi nessa hora que eles receberam o Espírito Santo, porque até aí eles não tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então é por isso que quando Jesus estava ali ensinando eles, a Bíblia diz que eles estando reunidos, eles fizeram uma pergunta para Jesus dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo reina Israel? Atos 1, versículo 6. Eles achavam que Jesus ia fazer um reinado aqui visível, igual Davi. Por isso que eles disseram, ainda estavam sendo carnal. Aí o que Jesus respondeu? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8, né? Aí, a partir daí, cheio do Espírito Santo, mudou todo o cenário da vida deles. Agora passaram a ser espiritual. Aí compreenderam a mensagem do reino, que Jesus veio a este mundo trazer o reino de Deus, mas não era um reino físico, né? Como o pastor falou, semelhante a Davi, e conseguir quebrar o jugo que eles estavam sofrendo na época, era o jugo de Roma. Imposto muito alto. O jugo que Cristo veio libertar foi do jugo do pecado. Jugo do pecado. Mas como o pastor falou, Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao trono, à direita de Deus, mas ele fez uma promessa, aí é onde entra o nosso assunto de hoje, né, pastor? Esse resumo aqui para você compreender como chegou nessa situação de Jesus voltar novamente. Ele prometeu que iria voltar, né? Quando Jesus, quem primeiro deu a notícia foi os anjos, né? Certo. Quando Jesus dizia... Em Atos, né? Lá em Atos, né? 9. A Bíblia diz que quando Jesus deu as últimas palavras, Jesus foi elevado ao céu e uma nuvem cobriu. E eles olhando para o céu, de olhos fitados no céu, apareceu 2 varões de branco. E disse, varão Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele voltará um dia
Olha aí, pastor, eu não tinha analisado isso aí ainda, já li a Bíblia várias vezes, mas, rapaz, como é que, né? Olha aí, foram os anjos que me anunciaram primeiro, né, pastor? Olha aí, rapaz, que revelação. A volta de Jesus. Olha aí, anjos. foram os primeiros. Ele vai voltar, esse mesmo que subiu. Esse aquele Jesus que vocês estão olhando aí, que foi recebido, ó, já tinha sido recebido lá no céu. Os anjos vieram. Certo. Eles estavam lá quando Jesus chegou. Aí eles vieram dar a notícia. Olha aí. Né? Ali, aqueles discípulos, tudo olhando, a nuvem cobriu Jesus, não viram mais Jesus, tudo olhando. Aí os dois varões chegou perto deles, disse, varões Galileu, por que está olhando para o céu? Se mesmo Jesus foi recebido lá no céu, né? Eu estava lá, quando ele chegou, ele foi recebido lá no céu, por todos nós, ali o Pai. Ele mesmo voltará um dia. Olha, vai voltar mesmo, né, pastor? Agora está aí. A volta de Jesus. E a gente observa, pastor, que no percurso os discípulos levaram essa mensagem e começaram a propagar essa notícia que Jesus regressaria. Aí eles começaram a partir, né? Mas a Bíblia, eu acredito que Jesus não mente, pastor. Ele diz lá que Romanos 3:4, que seja, né? Seja Deus verdadeiro, né? E todo homem mentiroso. Mas Jesus, o que ele prometeu, ele cumpre, ele né? Vai cumprir. Diz lá em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido ele, não fará. Ou tendo falado, não cumprirá. Então ele prometeu que iria regressar aqui uma segunda vez. Vem se dando os discípulos dele e nós que já recebemos esta mensagem. Temos que anunciar essa volta, esse regresso dele. Aí onde entra aí, pastor? Mas... quando vai ser esse regresso? Tem como saber? Tem data marcada? Tem dia ou é imprevisível? Não, acontece também que os discípulos, eles ouviram, né, a fala do anjo. Aí os discípulos, depois que eles todos também sofreram, foram mártires, né? Mártires, muitos foram mortos, né? Decapitados, né? Crucificados, né? Ali decapitado. Muitos deles morreram. Aí, como não tinha prova, né, ocular, há muitos anos, ficou escrita agora, a mensagem está escrita. Que o pastor falou agora, falou lá no início, né? Porque passou a fala, né? A primeira vez foi a fala de Jesus direto com ele. Certo. Fala do anjo direto com ele através da fala. Certo. Aí, para que isso ali não ficasse perdido no tempo, agora veio a escrita. A escrita, olha aí, rapaz, que pontual. A mensagem agora é na escrita, né? 2000 anos atrás está escrita para nós ler. Olha. É onde nós estamos baseados, através da escrita. Da escrita. Né? Olha aí, pastor. A mensagem. Entendo essas três características que você citou lá no início do podcast. A fala, a escrita e os sinais. Aí agora nós vamos passar por sinais. Né? Vamos ainda ficar um pouquinho na escrita. Vamos ficar na escrita aí. Um pouquinho ainda. Então, pastor, se o senhor deixou escrito, o que foi que ele deixou escrito? Tem algum livro chamado assim? Qual é o nome desse livro? A Bíblia Sagrada. Então foi isso que ele deixou escrito. Escreveram. Alguns discípulos, apóstolos, profetas. Juntaram ali, né? 40, né? Escritor, né? Foram 40, 1.600 anos, escrevendo para as novas gerações. Aí então, existe alguma contradição entre os livros, pastor? Não tem nada de contradição. Há uma consonância entre o que o cara escreveu lá no... Cara, assim, no bom sentido, né? No Antigo Testamento e os do Novo Testamento você vê a interligação em épocas diferentes, mas você vê a consonância porque o autor é o mesmo que o Espírito Santo. O autor é o mesmo, é o Espírito Santo, né? Mas Jesus parece que nos orienta a fazer o quê, pastor? É ler a palavra, né? Agora, como está agora escrito, né? Certo. Para gerações futuras, ficou escrito. E aí, nós vimos lá em Salmo 1, né? Quando ele diz que meditar... versículo 2. De dia e de noite na palavra, né? Na palavra. Então, será bem-aventurado, né? O próprio Cristo também falou lá em João, né? Examinar, né? Com João. Lá em João também, Jesus também pregou 5,39, né? Certo. Ele manda, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então tá aí a mensagem escrita. Então, nesse caso, pastor, como o senhor falou lá no início, lá, a nossa vida, o que orienta o homem, o pastor disse a questão da fala. Então, hoje, nós temos a questão da escrita, depois vamos entrar nos sinais. Entra na questão da escrita, quer dizer, eu tenho que ver na palavra o que está escrito, para me orientar por ela, porque
o Senhor, a Bíblia, como se fosse um mapa, né? Deus deixou ali, Jesus deixou ali escrito todo o roteiro que nós podemos seguir para chegar no céu. Porque Jesus vai voltar essa nova terra, quer dizer, vai voltar novamente aqui, pastor? É para morrer de novo? Não. Não? Porque ele vem fazer o que aqui? Ele vem agora aqui arrebatar a igreja, né? Mas eu queria esse arrebatamento, seria o quê? Pegar o quê? Pegar pessoas? Né? Porque quando ele deixou as Sagradas Escrituras, né? A lei de Deus, o homem agora ele vai ter que ser orientado, guiado por uma lei, por uma, como se diz, a Constituição do céu, né? A Constituição, né? Então todas as leis estão escritas na Bíblia, né? Como o homem deve se orientar, né? Como é que o homem deve realmente proceder aqui na terra, né? Para que ele possa alcançar as promessas de Deus. Mas tudo escrito, certo. Né? Então uma dessas promessas é esse retorno que ele vem aqui, né? Ele vem buscar o quê? Um povo, é isso? Ele vem buscar aqui um povo, né? Esse povo tem que fazer o quê? Tem que estar fazendo o quê? Salvo de boas obras, né? Certo, mas esse povo tem que se enquadrar em quê? Dentro das Escrituras Sagradas. Dentro das Escrituras Sagradas. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos ler, estudar, né? Para realmente a gente observar onde é que nós estamos errando, falhando. Então, pastor, a gente tem a Bíblia como orientação, como a nossa conduta para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Jesus é esse caminho. Ele diz lá em João 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a gente observando lá no início do podcast aqui, o homem errou, pecou, o pecado veio ao mundo, o Senhor fez a promessa de resgate deste homem novamente para ele. Esse resgate passava-se pela figura de Jesus Cristo, que veio futuramente, nasceu de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Ele nasce, tem todo o seu ministério aqui, leva a sua mensagem, propaga a sua mensagem e morre, ressuscita e diz que vai voltar novamente para buscar. É onde entra aqui nosso tema do podcast aqui, que ele vai voltar, ele vai regressar. Então quer dizer que é uma realidade que vai acontecer, que independentemente do homem acreditar ou não, isso vai acontecer, que é a volta e o regresso de Jesus. E ali, sim. E a gente observa que Jesus, quando ele estava aqui, quando Jesus andava aqui pregando o evangelho. Sim, pastor. Já chegando os últimos dias dele ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, né? Aí Mateus 24. Jesus entrou no templo. E ali os discípulos chegaram, aproximaram de Jesus e falaram para Jesus, né? Que grandioso é esse templo, né? Como é grande, como é formoso. E Jesus disse: olha, vocês não estão vendo tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí Jesus partiu para o Monte das Oliveiras. Os discípulos ficaram ali realmente preocupados. Como seria aquilo? E Jesus disse: olha, Senhor, qual vai ser os sinais aí? Agora entra os sinais. A gente entra agora na questão dos sinais. Da tua volta. Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Então, aí Jesus apresenta o quê? Os sinais. Os sinais. Então a gente observa aí, pastor, a volta de Cristo, ela não tem data marcada, tem? Não, é procedida de sinais. Então quer dizer... O homem tem que estar atento agora para os sinais. Quer dizer, ele não deixou dia, mês, nem ano, né? A gente observa algumas pessoas que tentaram calcular... tudo errado e não deu certo. Calcular, aí até em cima desses cálculos surgiram várias religiões que a gente não vai citar aqui, mas você sabe qual é, né? Foi. Tem umas até agora aí que se baseiam numa profeta, que até hoje ele segue essa profeta. E deu tudo mentira. Que não tem como... Não está escrito. Não está escrito, né? A gente tá na questão da escrita. Não está escrito o dia que ele vem. Nós temos que nos basear na escrita. Ele não deixou o dia, né? Mas os discípulos ficaram angustiados: Senhor, mas como é que vai ser? Porque
Nós somos pecadores, né, pastor? Nós erramos todo dia. Como é que a gente vai saber o dia da tua volta? Porque a gente pelo menos assim vai... Você não vai dar a data, não vai dar, mas como é que a gente vai ficar sabendo agora? A gente vai até ficar vigilante, se aperfeiçoar, se ajeitar aqui, para não ser pego, né? Aí Jesus deu esses sinais, pastor. Como Jesus ama os seus discípulos, ama o seu povo, né? Aí Jesus pega e disse, não, olha, eu vou dar agora para vocês os sinais da minha volta. Aí vocês aqui começa a observar. Começa a observar. E Jesus disse lá, ó, quando vocês vê... Isso é Mateus 24 que o senhor citou, Mateus 24. Quando vocês vê a iniquidade se multiplicar... É o versículo 12, né? A iniquidade, quer dizer, o pecado está multiplicando, cada dia está pior. Está de uma forma avassaladora, o homem se tornou um homem muito terrível. Está terrível, né? O pecado. Você vê na questão sexual, o homem até se relacionando aí, fugindo da natureza normal do que Deus criou. Romano 1, né? Romanos 1 primeiro, Romanos primeiro. Então, dentro dos aspectos, eu citei aqui apenas um aqui, a devassidão que está chegando. Quer dizer, a iniquidade ia se multiplicar. Se proliferou de uma forma... se multiplicar. Jesus falou, quando vocês vê a iniquidade, o pecado se multiplicar, né? Aí você já pode começar a frear. Olha, observar. Quando vocês vê a ciência se multiplicar, a ciência... Daniel também fala lá em Daniel 12, versículo 4, a parte B, que nos últimos dias iria se multiplicar o conhecimento, a ciência. A gente observa isso aí, né, pastor? Olha aí, ó. Um mundo na palma da mão. O mundo. Você vê hoje os médicos fazem uma operação à distância, pelo computador, né? A internet. Você observa também na área jurídica, dentro de a inteligência artificial fazendo petições jurídicas, fazendo em outros campos a inteligência artificial aí de uma forma avassaladora aí, dominando a ciência se multiplicando e as pessoas não estão percebendo. É uma ciência, multiplicando aí, né? O homem aí troca um coração, tira, bota outro. Olha aí a ciência. Tira um olho, um amigo meu agora tirou o olho, pegou outro olho de uma mulher que morreu, botou no dele. Olha aí a ciência se multiplicar, estamos vendo. Sinais, né, pastor? Sinais, Jesus deixou em sinais. Agora, se a pessoa não está realmente vigiando, ele vai cair, né? Aí também tem a questão, pastor, a gente não vai dizer aqui o nome devido à questão aqui do robô que monitora aqui, mas você deve conhecer o que aconteceu em 2020, né, pastor? Não precisa dizer o nome, não. Em 2020 aconteceu uma peste que Mateus 24 fala também, né? No último dia ia ter pestes, né? Falou que ia ter peste. Quantas pessoas morreram com essa pestilência que aconteceu em 2000? Foi 2020, foi? 2020. Olha, o terror, as pessoas ficavam aterrorizadas. Peste, né? Terremoto. Jesus falou, vai vir peste. Olha aí, no mundo inteiro. A gente observa, pastor, que essa peste. O povo observa que naquela época, 3 anos atrás, o povo andava procurando Deus. Aí quando passa, aquieta, né? Esqueceu tudo. Mas é um sinal forte que teve agora. Porque foi no mundo inteiro. No mundo inteiro, pastor. E quantas pessoas foram tragadas? Então, o que Deus falou, Jesus falou lá em Mateus, está se cumprindo aqui nos nossos dias, nossa geração. Olha aí, pastor. Peste. Um sinal. Terremoto. Esse dia morreu não sei quantas mil pessoas aí. Terremoto aí. Não sei onde foi, né? Olha aí. Agora. Sinais. Sinais. A Bíblia também fala, me recordo aqui a passagem, filho contra pai. Sinais também. Também diz lá em 2 Pedro 2, versículo 3. Ele falou que ia haver guerra. Olha, nós estamos agora enfrentando guerra agora. Não precisa dizer quais são as guerras devido ao algoritmo aqui também. Mas enfrentando guerra aqui agora. No Oriente Médio, né, pastor? O que está acontecendo? Aquela outra lá um pouquinho mais distante, lá na... guerra. A Rússia com outra, né? Ele disse que ia ter guerra em vários lugares. Olha, em vários lugares. Então tá aí a volta de Jesus. Aí a pessoa diz assim, não, pastor. Mas guerra sempre aconteceu. Mas não com intensidade agora. Olha aí, de forma... Guerra um em cima da outra. E pestes. Tudo no mesmo dia, quase. Olha não terminou, uma já tá, outra terremotos também. Aí. Terremoto. Aqui, pastor, em São Luís teve um tremor, acho que no Maranhão. No Maranhão, aqui 1 ano, 2 anos atrás, eu não sei. Olha aí, próximo. Então são sinais. Então quer dizer... Aí a pessoa diz assim, a pessoa diz, não, vai para geografia, são as placas tectônicas. Sim! Não importa qual foi o motivo, o importante é que Deus já havia relatado que isso iria acontecer. Ele mostrou os sinais, né? Então já veio a fala, né? Através da fala, né? E que a escrita. A fala também, aí nós aqui estamos falando. Usa a fala. Anunciando também, porque, pastor, durante os sinais também, Deus levanta pessoas para, de certa forma, alertar. Através da fala. Né? A gente observa o caso daquele rapazinho que construiu aquele barco, né?
Que foi aquele rapaz? Noé? Sim. Ele parece que ficou despertando o povo, né? Dizendo que ia acontecer algo. O povo acreditou? O pessoal ficaram brincando, né? Brincando, pastor. E parece que Mateus 24 fala que assim como aconteceu... No tempo de Noé, o que foi o dilúvio. Olha. Noé pregava, né, a fala, dizendo, né, pro povo se arrepender, porque Deus ia destruir a terra com água. Ninguém acreditou, não chovia naquele tempo. Olha aí. E um orvalho que subia e regava a terra, né? Não chovia. Como é que vai chover? Como é que uma arca desse tamanho vai se levantar? O povo não acreditou, né? Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Aí a pessoa diz, não, isso é loucura. Esse velho tá caduco. Olha, rapaz. E ele fazendo a arca no deserto, longe do mar, né? Olha aí. Longe do mar, no deserto. Como é que esse velho tá doido? Tá doido. Quando chegou o dia que Deus já tinha determinado, nem para Noé Deus não disse o dia. Só mandou ele se preparar e alertar o povo. E mandou ele fazer a arca, né? Certo. E ele ia destruir. Falou com o que ele ia destruir? Era com água. Preparasse a arca, né? É que nem também agora. Deus está mandando cada um de nós se preparar para a vinda de Jesus. A Bíblia diz lá em Amós 3, versículo 7, certamente Deus não fará coisa alguma sem ele se revelar aos seus servos, os profetas. Então, Deus tem revelado e aqueles que já conhecem a palavra estão tentando despertar o povo, né, pastor? Aí. Então, a vinda dele está à porta. Não tem mais tempo de brincar. E as pessoas, agora é que o pecado está aumentando. Agora é que a iniquidade aumentou. Quer dizer, a próxima vinda de Jesus é que vai aumentar mais ainda o pecado, igual no tempo de Noé. Noé só foram 8 pessoas naquela geração. Quer dizer, que se salvou. A gente observa que o Senhor não está ligando para negócio de quantidade, não. Não tá, não. Ele quer ver a questão da fidelidade e da obediência. Quer dizer, toda uma geração salvou-se quantos? 8 pessoas. 8 pessoas, pastor. Não se preocupou com os que morreram tudinho, não. Gênesis 6, né? Ele alertou. É a mesma coisa vai ser nessa geração. Me lembro também lá de Gênesis 19, a respeito daquele outro rapazinho lá, que era o Ló. Aí, ó. Ló tava numa cidade devassa, pecado. Olha aí. Chegou às narinas de Deus. O pecado era demais, ali em Sodoma e Gomorra, né? E Deus avisa, que nem tu disse, Deus avisa o seu servo antes de acontecer. Deus não quer pegar o homem de surpresa, vai avisando. Aí avisou lá, passou lá, avisou para quem? Avisou para Abraão, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que o sobrinho dele estava lá. Começou a interceder, orando por o sobrinho, né? E Deus realmente foi para Sodoma e Gomorra, chegou lá o anjo, tirou ali Jó por causa da intercessão de Abraão, né? A oração livrou Ló de morrer, né? Porque foi a oração que salvou ele lá. O anjo foi lá e tirou ele, né? Ele estava lá no meio daquele pecado lá, apesar de ser um justo, né? Mas a oração ajudou a tirar ele. O tio dele intercedendo por ele. E Deus foi lá e arrancou. Se tiver tanto justo, você vai... Não, eu não vou destruir se tiver, tá? Aí tirou Ló, as 2 filhas e a mulher, né? Pois bem, se bem que a pessoa tem que vigiar em todo o tempo, porque ainda já saindo de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás. Olha para trás e virou uma estátua de terra, de sal, né? Então, a gente observa aí, pastor, que tanto no caso de Gênesis 6, se não me engano, Gênesis 9. O mundo naquela época de Noé, 8 né? pessoas, né? No caso de Jó, capítulo 19 de Gênesis. E lá, agora Sodoma e Gomorra escapou o quê? 3 pessoas. 3 pessoas, Deus está preocupado com quantidade? 3 pessoas. Obediência. Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas, tudo afundaram. Olha aí, a Bíblia. Quantas mil pessoas tinha ali? Pessoas, né? Deus arrancou 3 pessoas. A Bíblia diz... É por isso que Jesus falou lá em Mateus, né? Quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Há uma pergunta aí que ficou, um questionamento, que vai ser pouca gente, né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos que vão se salvar? São muitas pessoas, Jesus, porfiai, por entrar pela porta estreita. Olha aí, Jesus não disse que era pouco, nem porfiai, quer dizer, tenha cuidado. Anda pela porta estreita, caminho apertado, porque o caminho largo, porta larga, te leva a condição ao inferno. Porfiai por entrar pela porta estreita, quer dizer, cuidado com tua vida, cuidado,
Olha como é que tu tá vivendo aqui na terra. Não é para viver de qualquer jeito. Tem que ter limite, né? Então Deus deixou limite para o homem. Depois que Jesus veio, pagou o preço, o sacrifício, morreu para salvar o homem, agora a responsabilidade é do homem. Ele já fez a parte dele. Agora a responsabilidade é nossa. Se você quer ou não quer. Você vê lá que Jesus pregando lá em Lucas 8, lá diz assim: e disse a todos, Mateus também lá no capítulo, Mateus, me parece que é 9:24, né? Se quiser vir após a mim. Então, Lucas 8... Vinde após mim todos vós que estáis cansados. Não, quem quiser vir após mim, negue-se mesmo, toma a sua cruz. Mateus 16, versículo 24, versículo 25. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, achá-la. Pois é, e ele disse lá em Lucas 8, Lucas capítulo 8, e o versículo 23. E disse a todos. Quer dizer, a palavra é para todos, né? Agora, ele diz também, se alguém quiser vir, quer dizer, aí é que eu quero falar, é quem quer. Não é obrigatório. Não, a salvação está feita, a palavra é para todos. E disse a todos, quer dizer, não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, é para todos, a palavra é para todos, mas nem todos querem. A porta está aberta, né? Se alguém quiser, olha aí, se alguém quiser. É o condicionante aí, né? Se, né? Se alguém quiser, olha aí, e disse a todos, quer dizer, a palavra é para pregar para todos. Mas quem der crédito à palavra... Quem é que quer? Pouca gente que quer, né? Porque a porta está aberta, como o pastor falou, o plano da salvação foi aberto, a porta se abriu, ele é a porta, conforme diz lá em João 10, verso 9, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará alimento, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, entra na questão aí da porta estreita, que o pastor citou lá, Mateus 7, versículo 13, versículo 14. Entrai, pois, pela porta estreita, porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Aí o versículo 14. Porque lá larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por esse caminho da porta larga e não da porta estreita. Então Jesus vai voltar? Vai. O que tem que fazer agora é eu observar os sinais, as escrituras e procurar me conduzir diante do que a palavra ensina para mim não ser pego de surpresa nessa vinda, né? Nessa volta gloriosa. Ele vai regressar. Então o evangelho está mesmo escrito lá em Lucas 9:23. Certo. E dizia a todos, Jesus pregava para multidões, para todos, né? Dizia a todos, se alguém quiser. Então quer dizer, nem todo mundo quer. Prega mensagem para multidões, mas nem todos querem, né? E quando esse quer, ele ainda aperta mais ainda. Ele disse assim, negue-se a si mesmo. Depois que tu aceita, tu quer. Agora é uma coisa, vou apertar mais um pouco. Nega a ti mesmo. Aí como é que eu vou negar? Negar o que eu vou negar? A mentira, o roubo, a prostituição, né? Não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais matar. Nega. É uma renúncia, né, pastor? Uma renúncia. Aí, pastor, tudo que você quer tem que, para poder receber a vinda de Jesus. Então Jesus vai voltar. Então quando a pessoa toma essa decisão de seguir a Cristo e serve a Ele, mesmo já professando a fé, tem que vigiar, né? Agora eu me converti, me entreguei a Jesus, estou salvo. Epa, para aí. A salvação, nós falamos aqui já num certo podcast para trás, não recordo qual foi, que nós fomos salvos em 3 estados. Nós fomos salvos, Jesus nos salvou pelo sacrifício. Nós somos salvos hoje porque nós tomamos a decisão de seguir a Cristo. Nós seremos salvos se nós perseverarmos. Até o fim. Até o fim. Então, quem está seguindo a Cristo, ele tem que ter a vigilância. Porque o Satanás, o adversário das nossas almas, ele é astuto. Ele não desiste da pessoa, né? Por isso ele diz lá em 1 Pedro 5, versículo 8, né?
sede sóbrios, né? E vigiai. É, Porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então, chega a observar, porque a pessoa, mesmo dentro do aprisco do Senhor, pode ser Tragado. lá dentro mesmo, por Lá tragado. falsos pregadores, É. falsos líderes, porque aí Paulo diz lá, pastor, acerca disso, é um sinal também. 1 Timóteo 4, verso 1 e verso 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por ouvirem a espíritos enganadores, E a doutrina, doutrinas de demônios, versículo 2, e pela hipocrisia dos que proferem mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então a mensagem, ela que Cristo deixou é verdadeira. Agora os homens distorcem, Está né? distorcendo a mensagem. Para agradar os ouvintes. Olha aí, pastor. Então, quem quer realmente ser arrebatado tem que mergulhar nas escrituras. Porque as mensagens de hoje podem te afastar, né? Porque estão liberando tudo. Não tem nada não. Agora tudo não tem nada não. Isso aí não tem nada não. A gente observa muitas Não vezes tem nada não. que muitas vezes é um jogo de interesse, né? Pedro diz lá em 2 Pedro 2, versículo 3, a parte A, que nos últimos dias farão o quê? De voz negócio. Quer dizer, muitas vezes a pessoa usa ali mais, está servindo mais como uma questão comercial, estão obtendo os mais diversos benefícios para si próprio, não está nem se o povo se perder, não. Não. Por isso a pessoa tem que vigiar, porque a salvação é individual, né? Individual. A volta de Jesus é verdadeira. Ele vai voltar. Não deixou o dia, mas deixou sinais, né? E quem está realmente, que é espiritual, que está ligado com a videira, está na videira, que Jesus diz assim, olha, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. João 15, né? Vós são as varas. Quem tiver em mim ligado vai dar fruto. Então, se você está ligado em Cristo, você tem que vigiar, para não ser cortado, né? Porque como é que eu sou cortado? Na hora que eu começar a pecar e não pedir perdão. Aí eu estou pecando aí voluntariamente, não estou nem aí, porque geralmente muitos interesses na mensagem, tanto os pregadores como os líderes, né? Os pregadores quer ser bem aceito, porque se der uma mensagem como a Bíblia realmente manda, como ela é a palavra de Deus, né? Muitos ficam dizendo, não, tá seguindo o pé da letra. É o pé da letra mesmo, tem que ser radical mesmo. Tem que ser radical na palavra, porque só assim vai te salvar, vai salvar a tua alma, né? Aí muitos ficam passando a mão, os pregadores, para ser convidado para pregar e ganhar dinheiro, né? E os líderes também, para não perder o membro, né? É o dízimo do crente ali. Aí não prega a verdadeira palavra, vai deixando frouxo. Pessoal, vão aí. É que nem Jesus disse, né? Lá em Mateus 9,36. E vendo a multidão, era como ovelha que não tem pastor, né? Desgarrado, né? Então hoje tem que ter muito cuidado para a gente não andar pelo caminho tortuosos. Tem que ter cuidado. Ver como é que é a mensagem. Faz como aquele povo de Beré, os berianos, era? Atos 17, verso 11. Os berianos. Paulo, quem era Paulo? Paulo pregava e eles iam examinar nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade, né? Eles iam examinar. Então eles eram como considerados excelentes, né? Os excelentes, os berianos. Hoje não, o crente engole tudo que prega, tudo que fala, ele não examina na Bíblia, eles não olham a palavra, tem preguiça de ler a Bíblia. Aí tem que ter cautela, porque Jesus falou lá também em Mateus 24, versículo 24, o seguinte, porque surgirão falsos cristos Olha aí. e falsos profetas, Enganarão a muitos. fazendo prodígios, sinais, enganando, se possível, os próprios eleitos, os próprios. Então a pessoa tem que vigiar, olhar para a sua vida, né? Paulo diz lá em Romanos 14, verso 12, assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí a pessoa diz, não, talvez a pessoa pensa assim, não, mas é fulano de tal, meu irmão, pode ser quem for, ter o maior cargo na sua denominação religiosa, se não tiver de acordo com a Bíblia. É o que Paulo falou lá em Gálatas 1:8, ele disse, olha, se eu Olha aí. ou um anjo do céu, Olha aí. um outro evangelho que não seja o de Cristo, Olha, a cruz, olha. é maldito, é anátema. Fica com a palavra. Meu amigo, Paulo disse até um anjo do céu. Olha aí. Aí você vê muitos pregadores, eu sou um homem de Deus,
E a mensagem, como é que está sendo pregada? Observar. Olha aí, mas ali é um homem de Deus, a mensagem que ele está pregando é de Deus mesmo? É porque no céu não tem porteiro, né, pastor? Ah, não, eu congregava com, eu participava da igreja de fulano de tal. Não, quem morreu aqui foi Jesus. O céu é dele. O céu não tem porteiro no céu, não. Ninguém aqui bota ninguém no céu. Olha, rapaz, não, mas foi fulano que falou pra me fazer. Não. Mas foi a Bíblia que mandou tu fazer? Não, então, meu amigo, Jesus disse naquele dia, está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 7 e no versículo 21. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, né? E naquele dia muitos vão dizer, olha, no teu nome eu fiz maravilha. O que não se vê, né? Aquele homem ali, ele curou, ele Revelou. a pessoa estava leprosa, ele botou a mão, curou, que é um homem de Deus, não sei o quê. Tem nada a ver com salvação. Aí, mas ele anda no pecado, porque o dom é de Deus. Deus deu aquele dom, ele está operando maravilhas, sinais, tal, prodígio e tal. Aí as pessoas, tudo que ele disser, as pessoas acreditam. E naquele dia Jesus vai dizer, né? Quando ele disser, mas no teu nome, eu curei, fiz maravilha, né? Expulsei demônios. Eu não te conheço, rapaz. Tu que praticava iniquidade, está fazendo milagre, mas está no pecado. Então, quer dizer, o dom Deus dá e não tira, né? Deus não tira, porque nem Satanás Deus que pecou, Deus não tirou dele. Jesus disse que ele é como um anjo de luz, não tirou o brilho, não tirou nada dele. Tudo que Deus deu, Deus deixou lá. Agora, no dia do ajuste de conta, aí é diferente. Aí a cobrança vai ser outra, né? Tu estava na palavra? Não, mas eu tinha o dom não salva, o que salva é o fruto. Dom não salva. O dom é por fora, o fruto é dentro. Olha aí, interessante. Como é que é, pastor? Olha aí, olha. O dom é fora. E o fruto é dentro. Olha aí. Deus busca é o fruto. É o fruto. Quem dá fruto não é quem tem dom, é quem tem fruto. E a Bíblia diz lá em Mateus 3, versículo 10, né? Já está posto o machado na raiz da árvore. Aquela árvore, depois que não produz bom fruto, é cortada. E lançada aonde? No fogo. Eita! Você não quer ir pro fogo, não, né? Então, prepara para receber a volta de Jesus. Tá próximo, né, pastor? Então, nós estamos pregando aqui o evangelho verdadeiro. E a Bíblia diz lá em Romanos 13, versículo 11, o seguinte: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no início você abraçou. Olha aí, olha aí. Tá perto. Tá perto. Tá nas portas. Tá nas Jesus está chegando, né? Cuida! A Bíblia diz lá Esperta! A Bíblia diz lá em Hebreus 10 e 37, porque por um pouco cheio de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Aí a gente entra nessa questão de tardar, né, pastor? A pessoa diz, mas Jesus, desde quando eu sou criança, eu ouço falar que Jesus vai voltar e não volta. E a Bíblia já nos fala, através de Pedro, lá em 2 Pedro 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele não está tardando, né, pastor? Ele vai chegar no momento certo, na hora certa. É que nem Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos, para os apóstolos, né? Quando ele disse, não vos compete saber o tempo, olha aí, e as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Está tudo escrito. No dia de Jesus vir, ele vai vir. Já está tudo determinado. Agora o que nós precisamos é estar preparado. É o que o pastor falou certa vez, o pastor que estava orando, acho que Deus mostrou para o senhor, não sei se foi em sonho, foi em revelação, que o senhor disse que Deus falou o seguinte, olha, vocês têm que orar. Agora na hora de eu agir... É porque eu questionei, né? Porque orando, não recebia e tal, aquilo outro, ele disse, não, a missão de vocês é orar. Agora o tempo é meu. É igual, voltando aí, fazendo uma correlação, a missão nossa é se preparar. Preparar, agora a volta é dele. Olha aí, né? Ele falou comigo, olha, a missão de vocês é orar. Deixa que o tempo é meu. Então é por isso que o crente tem que orar, né? Que nem Jesus falou lá em Lucas 18, né? Aquela viúva, né? Ela não parou de orar enquanto o juiz não resolveu o problema dela. E Jesus, olha, tá vendo aí? É Lucas 18, é? É o Lucas lá, né? É juiz Inico, né? É, do Inico, né? Então, a nossa missão aqui, o cristão, é estar vigiando. Jesus mesmo dizia, vigiai, para não cair em tentação. A Bíblia também diz lá em Mateus 25, versículo 13, é o 14, a
parábola das 10 virgens, né? Vigiai e orai. Porque não sabeis o dia nem a hora. Nem a hora, tá tudo A primeira palavra é o quê? Vigiar. Vigiar. E orar. E vigiar é observar os sinais, né? Os sinais tá aí. A gente observa lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai descrever, do versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte, ó, sabe porém isto, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2, os homens seriam egoístas, jactanciosos, arrogantes, avarentos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também deles. Então já observa, pastor, os homens desobedientes aos pais, tá acontecendo isso, desobedientes aos pais? Homens cruéis, pastor, como é que pode a pessoa... A gente observou muito isso na época que surgiu um povo aí que cortava o negócio do povo aqui, né? Esse negócio cortava aqui, que a gente pode falar aqui, né? Acabou com esse povo lá, né? Então, a gente observa aí, quer dizer, é muita crueldade, a pessoa como se estivesse cortando cabeça de galinha. Olha que crueldade, transmitindo ao vivo pelas redes sociais. É o que a Bíblia diz, homens cruéis aí. Inimigos do bem, desafeiçoados, fugindo da natureza que Deus criou, né? Implacáveis, caluniadores, são sinais que a Bíblia descreve. Tudo aí os sinais. Tem que observar, né, pastor? Mas tá todo dormindo, todo mundo dormindo. Né, tá que nem as virgens, né? Todo mundo dormindo aí, né? Aí ele disse que vai ser como ladrão. A vinda do Senhor vai ser como um ladrão, quando ninguém espera, né? Aí falar nisso, abre um parênteses. Pedro 3, verso 10. Será entretanto como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser como um ladrão. Ninguém está esperando o ladrão entrar dentro de casa. Quando amanhece o dia, arrombou. Aí, lembrando disso, eu vi uma história que um rapaz, muitos anos de crente, pregando para outro, ele disse assim, mas rapaz, tu tem tantos anos de crente, deixou de aproveitar a tua mocidade, esses anos tudinho. E se quando tu morrer, tu chegar lá, não tem céu, não tem inferno, tu te acabou aqui... E aí, tu perdeu, ele disse, rapaz, tá bom, se lá não tiver céu e nem inferno, mas pelo menos aqui na terra, eu livrei meu corpo de muita coisa. Evitei da bebida estragar, pegar uma cirrose, né? Um acidente, eu bebo. Cigarro acabar com os pulmões. Cigarro acabar com o pulmão, tudo. Agora, se eu chegar lá e tiver o céu... É pra você chegar lá, não tiver te preparado aqui. E aí eu chegar lá, tem o céu e o inferno, e tu não te preparou. E aí, como é que é? Porque eu ganhei aqui, se não tiver lá, mas eu ganhei aqui. Do mesmo jeito que tu tá te estragando, te acabando, e quando chegar lá tiver o céu. E aí, como é que vai ficar? Não tem como voltar mais. Não tem como voltar. Então eu ganhei 2 vezes. Ganhei aqui, porque preservei meu corpo, né? E também ganhei a vida eterna. E tu? Aí o cara se converteu, né? Olha aí, que é sabedoria, né? A Bíblia diz lá aí. Ganhou. Provérbios, né? 11:30, né? A Bíblia diz lá que o fruto do justo é a árvore da vida, né? E quem ganha a alma, sábio é. Sábio é, então, né? O cara só tô ganhando de todo jeito. Olha aí. Porque se mesmo lá não tiver, mas eu ganho aqui, que meu corpo tá muitos anos de vida, né? Que eu tô cuidando do corpo. E tu aí? Doente e tudo, e se tiver o céu? Além de tu sofrer aqui, ainda vai pro inferno. Olha aí. Então, é uma preparação que nós temos que ter. A vida de Cristo é imprevisível. Não sabemos quando ocorrerá, mas ocorrerá. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Versículo de número 53. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, num piscar de olhos. Já piscou quantas vezes aqui? É rápido. Tem até um conhecido do pastor aqui, o pastor pregava para ele direto, né? Aí ele dizia, cara, quando eu estiver subindo, como é que é? Eu agarro na perna, né? Pego na perna de fulano e eu vou junto, né? Mas é invisível. Não vê não, vai ser rápido. É rápido, então a pessoa tem que vigiar, tem que estar preparado, tem que ter cautela, tem que observar para não se perca de surpresa nesse dia glorioso que vai acontecer. Por isso o profeta Amós nos diz lá em Amós 4, verso 12, na parte B, prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então a preparação é aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? Existem pessoas que, de certa forma, também se questionam em relação aos que já morreram no Senhor, tudo, né? E a Bíblia relata lá em Paulo, né? Diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, diz o seguinte: irmãos,
Não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 16, 13, 14, 15. Porém, ainda vos declaro por parte do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos, até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quem já dorme em Jesus, quem morreu em Jesus, viveu para Cristo aqui na terra, morreu, dorme no Senhor. E quando Jesus voltar, esses serão os primeiros a se encontrar com Cristo. É o primeiro. Né? Depois, os vivos que estivermos aqui, seremos arrebatados e vamos encontrar com eles. Serão transformados. Transformados do corpo corruptível para em corpo incorruptível, conforme diz lá Paulo em 1 Coríntios 15, verso 50 e verso 51. Então, a gente observa isso aí, que os mortos terão esse primeiro encontro com os seus, ressuscitarão. Mas Pastor, a Bíblia diz lá em Mateus 24, versículo 14, o seguinte: e será este evangelho do reino pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações, e assim verá o fim. Aí tem gente que acha que o evangelho ainda não foi pregado. Já foi pregado, o evangelho já foi pregado. Jesus não vai vir ainda, porque ainda pode muita gente. Aí entra naquela passagem que nós já conversamos, né, pastor? Entra lá dizendo que... Colossenses 1, versículo 23, né? Diz que o evangelho... Se é que já permaneceis na fé, alicerçados e firme, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, o qual ouviste e que já foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na época dos discípulos, pregou em todo mundo. Agora, a geração que vieram depois não deram continuidade. Mas na época foi pregado, Deus já cumpriu. Enquanto não pregasse em todo mundo na época dos apóstolos, não ia destruir, né? Então Deus está prolongando, mas ele já cumpriu a palavra dele, pode vir qualquer hora. A Bíblia diz lá em Atos 17, versículo 6, que as autoridades da época disseram o seguinte: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Pronto, então, o evangelho da terra. O evangelho do reino, como o pastor colocou, já foi anunciado em todo mundo. E você vê até no nosso meu líder. ainda tem não sei quanta nação que nunca ouviu. Não ouviu. O problema é do parente lá, da geração que não deu continuidade. Não deu continuidade. Né? Por exemplo, você tem aí, muitas vezes aqui, o exemplo nosso, tem uma pessoa que ele é crente, até é pastor. Aí o filho dele se dizia. Certo. Aí o neto dele nunca nem ouviu o evangelho. Mas o avô era pastor, mas o neto nunca nem ouviu, que o pai era desviado, nunca pregou dentro de casa. Aí o bisneto dele... Aí o bisneto é que mesmo nunca nem ouviu, aí ele morre. Aí o tataraneto... Aí, meu amigo, aí pronto, chega em nós. Mas a geração dele já tinha ouvido, porque o avô era pastor. Era pastor, é como no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de João. Eles pregaram no mundo inteiro, não ficou ninguém sem ouvir o evangelho do reino alcançou todos. Alcançou todos. Todas as nações. Todas as nações pregaram em todo mundo na época, não ficou ninguém debaixo do céu, que nem a Bíblia diz, né? Colossenses 1, 23. Pode ficar à vontade, pastor. Aqui, eu quero ler para você aqui em Colossenses. É que nós citamos aqui agora há pouco, né? Colossenses aqui eu quero deixar bem claro. 1, 23. Olha o que diz aqui, em Colossenses. Lê na sua Bíblia aí, 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos mover de esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual... Olha aí, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Você é uma revelação muito grande. Do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, quer dizer, olha onde foi que foi perdido aqui. Se na verdade permanecer fundado e firme na fé. Aquele povo não permaneceu firme na fé, aí o evangelho se perdeu nas gerações dele. Se perdeu na geração dele e veio de lá para cá o povo sem conhecer o evangelho. Mas foi pregado. Foi pregado. E hoje, mas tem tantas nações que nunca ouviram o evangelho, mas a culpa não é de quem está aqui hoje pregando.
A culpa é de lá, da geração que não deu continuidade. A gente tem que anunciar, mas não fica restrita a volta de Cristo em relação a isso aí. Não vai ficar. Porque... mas enquanto não pregar em todo mundo, aí como é que é? Todo dia nasce um menino, todo dia nasce um menino. Jesus não volta nunca. Não, mas já como o pastor nós citamos aqui, este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então a gente já foi pregado, nós estamos na tolerância, né, pastor? É igual, vamos entrar aqui na questão do esporte, pra gente aqui ser mais... A prorrogação. Na prorrogação. Quer dizer, passou, vamos dizer, que um esporte aqui tem 45 minutos, né? O tempo é 45 minutos. Tem que encerrar em 45 minutos. Mas ali... 90 minutos. O juiz dá uma... 90 minutos, acho que é questão do futebol, né? Partidas. Futebol, 90 minutos. Então, mas ali, vamos colocar segundo tempo, né? O juiz tem um poder dentro do campo. Parou ali, deu tudo empate, agora vamos pra prorrogação. Aí o juiz dá ali a prorrogação, vou colocar mais 3 minutos, 4 minutos. Tá na tolerância. Tá na tolerância, qualquer hora acaba. Então, da mesma forma, citando aqui de novo, Mateus 23, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então nós já... A qualquer hora Jesus pode voltar, porque nós já estamos na prorrogação. Prorrogação. Jesus, o evangelho do reino já foi pregado. Deus não tem mais responsabilidade com nação nenhuma. Ele pode vir a qualquer hora, não está restrito a isso. Tem gente que acredita que está restrito a isso aí. Não, a responsabilidade ele teve de pregar em todo mundo na época. Aí, pastor, tem gente para todo tipo. Aí tem gente que está fazendo várias presepadas. Não, hoje eu vou dar um jeitinho aqui na carne aqui, porque ainda falta pregar lá na janela 1040, não sei o quê. Ele não vai vir. Não vai vir, agora eu vou aqui fazendo a molecagem aqui, não se ajeita. Olha, né? Já não depende disso, não. Depende não. Depende mais não. Tá voltando a qualquer hora, né? A palavra dele já foi cumprida. Pregou em todo mundo. Acabou. Então é isso aí. Estamos aí na volta de Jesus. O pastor tem alguma coisa que o pastor queira acrescentar aí? Não, então vamos aqui encerrar aqui mais uma vez. Quero aqui que você possa... o pastor dê a sua palavra final aqui, da volta de Jesus, chamando o povo a despertamento, ler a Bíblia. Diga aí a sua palavra aí, encerrando aqui o podcast. Nós queremos encerrar. Fazendo oração também. Vamos orar agora, encerrando. Queremos dizer para você o seguinte. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente aperfeiçoada. Então, creia nessa palavra. E não é só crer, obedeça a palavra. Porque você está sendo escolhido para o arrebatamento, ou então, se ele te chamar, antes do arrebatamento, você já está pronto para ter o encontro com Cristo. Então, você que é cristão e você que ainda não fez aliança com Deus, faça essa aliança e te prepara. Assim como a pessoa se prepara para casar, se prepara para comprar uma casa, se prepara para comprar um carro. Então, a pessoa bem estruturada, ele se prepara para que nada dê errado e nada fuja do controle. Uma pessoa que tem controle da vida, do controle financeiro, ele anda bem equilibrado. A mesma coisa, o ser humano tem que andar equilibrado, porque ele vai morrer, né? Todos nós sabemos que todos vão morrer, que já foi determinado por Deus, né? O pó tu vieste e do pó tu tornarás. Já a palavra foi selada, não tem mais como ninguém ficar aqui na terra aí mais do que 100 anos. Alguns passam aí um pouco, 120, mas todos vão, né? Então prepara-te para encontrar com o Senhor. Vamos orar? Demorar? Pai Santo, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. O Senhor falou a cada um de nós, falou comigo, com o Marco, a Jaque, todos nós, todos que vão ouvir a tua palavra. Que essa palavra possa penetrar no coração de cada um, Pai. Cada um que ouvir, aceita a palavra, que nós estamos falando não de nós, não estamos falando de nós, de políticos, nós estamos falando de Jesus. E que o Senhor possa abrir o coração de cada um, Pai, converter cada vida. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então Deus te abençoe. O pastor aqui citou a palavra arrebatamento, mas arrebatamento é isso, é a volta de Cristo. Ele vai vir arrebatar, levar para si aqueles que estejam prontos e preparados. Então, reflita acerca das mensagens que foram ditas aqui. Queremos agradecer ao pastor mais uma vez pela sua presença, pela palavra aqui aos nossos corações. Agradecer aqui a nossa produção, a irmã Jaqueline Leite. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Estar ali atrás das câmeras. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Marcos Leite aqui com você. Se inscreva no nosso canal, ative o sino.
Dê aquela curtidazinha, se você nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Comenta, compartilha. Dê a sua opinião acerca do tema que foi tratado aqui, a volta de Jesus. O que você acha a respeito? Pergunte. Faça aí, dê a sua participação. E nos acompanhe aqui no canal Renovo da Alma. Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.